Você já sentiu aquele peso esmagador quando a aprovação de alguém parece oxigênio e sua rejeição parece afogamento? Aquele momento em que você percebe que está mudando quem você realmente é, ajustando suas palavras, suprimindo suas opiniões, moldando sua personalidade inteira, em torno do que você acha que os outros precisam que você seja. Você não é fraco, você não está falhando. Você está vivendo o que Carl Jung chamou de domínio da sombra sobre sua persona. E ele descobriu algo que a maioria nunca aprende. O segredo para se libertar não é amor ou aceitação. É a indiferença estratégica. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa nesse ciclo. Você busca validação, recebe uma pequena quantidade, sente um breve alívio e então a fome volta ainda mais intensa. É como uma droga. Você precisa de mais aprovação, mais confirmação, mais certeza de que você é valioso, desejável, digno de amor. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Quanto mais você busca validação externa, menos você realmente recebe. E pior ainda, quanto mais você recebe, mais vazia ela se torna. Jung passou décadas estudando por que isso acontece. Porque algumas pessoas parecem magnéticas, irresistíveis, enquanto outras igualmente talentosas, igualmente bonitas, passam invisíveis. E o que ele descobriu vai contra tudo o que a sociedade te ensinou sobre relacionamentos, atração e valor pessoal. Existem 3 sinais de que você está preso na armadilha da validação. Primeiro, você se pega constantemente checando como os outros reagem a você. Suas palavras, suas ações, sua aparência. Cada interação vira um teste invisível. Será que gostaram de mim? Eu disse a coisa certa? Fui interessante o suficiente? Segundo, você muda seu comportamento com base no humor dos outros. Se eles estão frios, você entra em pânico. Se eles estão calorosos, você finalmente respira. Sua paz interior está completamente à mercê do estado emocional de outras pessoas. Terceiro, você não consegue tomar decisões sem a opinião de alguém. Você precisa de confirmação constante de que está fazendo a escolha certa, seguindo o caminho certo, sendo a pessoa certa. Se você se reconheceu em algum desses sinais, continue ouvindo. Porque Jung descobriu por que isso acontece no nível inconsciente e, mais importante, como escapar dessa prisão psicológica. Tudo começa com o que Jung chamou de sombra. A sombra não é algo místico ou abstrato. É simplesmente as partes de você que você rejeitou. Os aspectos da sua personalidade que você decidiu conscientemente ou não que são inaceitáveis. Talvez você aprendeu, quando criança, que expressar raiva é perigoso e aí suprimiu sua assertividade. Talvez você foi ridicularizado por ser sensível e então construiu uma armadura de indiferença falsa. Talvez você foi punido por ser você mesmo e aí criou uma persona, uma máscara que você veste para o mundo ver. E aqui está o que a maioria nunca entende. Sua fome por validação não é fraqueza pessoal. É sua sombra falando. Cada vez que você sente aquela necessidade esmagadora de aprovação, seu inconsciente está enviando uma mensagem sobre o que você rejeitou em si mesmo. Você está buscando externamente o que você não consegue se dar internamente. Você está pedindo aos outros que confirmem o valor das partes de você que você próprio condenou. Jung disse que a sombra reconhece o que está faltando. Ela sabe quais partes de você foram exiladas. E ela vai fazer você procurar essas partes em todos os lugares, exceto onde elas realmente existem, dentro de você. Você vai buscar força nos outros porque rejeitou sua própria força. Você vai buscar aceitação nos outros porque não aceita a si mesmo. Você vai buscar amor nos outros porque aprendeu a se odiar. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Ele percebeu que o caminho para a individuação, para se tornar quem você realmente é, não passa pela aprovação dos outros. Passa pela indiferença estratégica. E isso não é o que você pensa. A maioria das pessoas ouve indiferença e pensa em frieza, distanciamento, crueldade emocional. Mas o que Jung estava descrevendo é algo completamente diferente. É a capacidade de permanecer psicologicamente estável, independentemente das reações dos outros. É a habilidade de valorizar sua própria opinião acima de todas as outras. É o poder de não precisar que as pessoas gostem de você, aprovem você, ou mesmo entendam você. E aqui está o paradoxo que muda tudo. Quanto menos você precisa de aprovação,
mais você a recebe. Quanto menos você se importa com o que os outros pensam, mais eles se importam com você. Quanto menos você busca validação, mais magnético você se torna. Jung chamou isso de o paradoxo da indiferença, e funciona por razões profundamente psicológicas. Quando você não precisa de validação, você inconscientemente comunica valor. Você se torna escasso, não escasso no sentido de estar indisponível, mas escasso no sentido de ter padrões, ter limites, ter uma identidade que não está à venda por aprovação. Que as pessoas são biologicamente programadas para valorizar o que é escasso. Pense nisso. Quando você conhece alguém que está desesperadamente tentando impressioná-lo, o que você sente? Você sente desconforto, repulsão talvez, por quê? Porque a necessidade deles é palpável e necessidade repele. Mas quando você conhece alguém que parece completamente à vontade consigo mesmo, que não está tentando provar nada, que não precisa da sua aprovação, você é atraído. Você quer saber mais. Você quer estar perto dessa energia. Isso é o que Jung chamou de caminho para a individuação tornar-se quem você realmente é, ao liberar quem os outros precisam que você seja. E a indiferença estratégica é a ferramenta psicológica que torna isso possível. Mas existem 3 tipos específicos de indiferença que Jung identificou. 3 níveis de libertação psicológica, que a maioria das pessoas nunca passa do primeiro nível. Mas existem 3 tipos específicos de indiferença que Jung identificou. 3 níveis de libertação psicológica, que a maioria das pessoas nunca passa do primeiro nível. Text. Eles entendem o conceito intelectualmente, mas nunca o incorporam. Eles sabem que não deveriam se importar tanto com opiniões alheias, mas continuam fazendo exatamente isso. Por quê? Porque eles nunca aprenderam os 3 tipos. O primeiro tipo é a indiferença emocional. Essa é a capacidade de não ser reativo aos humores e estados emocionais dos outros. Quando alguém está irritado com você, você não entra em pânico. Quando alguém está frio, você não começa imediatamente a se questionar. Você reconhece que as emoções deles são deles, não suas. Jung diria que você parou de confundir o mundo interno deles com o seu. Você criou fronteiras psicológicas. A maioria das pessoas absorve as emoções dos outros como uma esponja. Se seu parceiro está mal-humorado, você assume que fez algo errado. Se seu chefe está estressado, você começa a entrar em pânico. Se um amigo está distante, você imediatamente questiona todo o relacionamento. Mas quando você desenvolve indiferença emocional, você fica impermeável a essas oscilações. Você entende que as pessoas têm seus próprios processos internos, que não têm nada a ver com você. E você se recusa a sacrificar sua paz interior no altar do humor de outra pessoa. O segundo tipo é a indiferença à opinião. Essa é a capacidade de ser imune ao julgamento. As pessoas vão ter opiniões sobre você. Sempre. Eles vão te julgar, te criticar, te malinterpretar. E se você está constantemente ajustando quem você é com base nessas opiniões, você nunca será livre. Jung diria que você está vivendo como uma marionete psicológica, controlada pelos fios invisíveis das expectativas dos outros. A indiferença à opinião significa que você reconhece algo profundo. As opiniões das pessoas sobre você dizem mais sobre elas do que sobre você. Quando alguém te julga, eles estão projetando sua própria sombra. Eles estão revelando seus próprios medos, inseguranças e partes rejeitadas. E você não é responsável por gerenciar a realidade interna deles. Você não é responsável por fazer eles se sentirem confortáveis com quem você é. Isso não significa que você se torna arrogante ou fechado para feedback. Significa que você desenvolve um filtro psicológico. Você ouve opiniões, mas não as deixa definir você. Você considera críticas, mas não as deixa destruir você. Você mantém sua própria bússola moral e psicológica e ela aponta sempre para dentro, não para fora. O terceiro tipo é a indiferença ao resultado. Essa é talvez a mais difícil de dominar. É a capacidade de agir, sem estar apegado a resultados específicos. Você pode se aproximar de alguém que te interessa sem precisar que eles correspondam. Você pode compartilhar suas ideias sem precisar que todos concordem. Você pode criar e expressar, ser você mesmo sem precisar de um resultado específico para validar que você fez a escolha certa. Jung percebeu que o apego aos resultados é onde a maioria das pessoas perde seu poder. Eles fazem algo corajoso, se abrem, tomam uma posição,
expressam uma opinião, mas então ficam desesperadamente esperando por uma resposta específica. E se não recebem essa resposta, eles retrocedem. Eles decidem que foram tolos, que arriscaram demais, que deveriam ter permanecido seguros e invisíveis. Mas quando você desenvolve indiferença ao resultado, você se torna imparável. Você age com base em seus próprios valores e desejos, não com base no que você espera obter. Você se torna livre da tirania da expectativa. E paradoxalmente, mais uma vez, isso te torna infinitamente mais atraente. Por quê? Porque as pessoas sentem quando você não está tentando manipulá-las para uma resposta específica. Elas sentem quando você está sendo autêntico, não estratégico. E essa autenticidade é magnética. Pense em dinâmicas de relacionamento. A pessoa que está desesperada por um relacionamento, que precisa que o outro corresponda, que está constantemente verificando se estão sendo amados de volta, a essa pessoa repele. Mas a pessoa que está confortável sozinha, que não precisa de um relacionamento para se sentir completa, que pode amar sem apego neurótico ao resultado, essa pessoa atrai. Por quê? Indiferença ao resultado. O mesmo vale para a autoestima. A pessoa que precisa constantemente provar seu valor, que busca validação em cada interação, que não pode funcionar sem confirmação externa, essa pessoa está psicologicamente frágil. Mas a pessoa que sabe seu valor independentemente de reconhecimento externo, que não precisa que os outros vejam sua grandeza para acreditar nela, essa pessoa é psicologicamente forte. E força psicológica é irresistível. A maioria das pessoas para aqui, eles entendem esses 3 tipos de indiferença intelectualmente. Eles concordam com eles em teoria. Mas eles nunca se tornam verdadeiramente imparáveis. Por quê? Porque Jung descobriu um terceiro princípio oculto à diferença entre aqueles que entendem a indiferença intelectualmente e aqueles que a incorporam completamente. Este terceiro princípio é o que separa a compreensão intelectual do poder incorporado. É o segredo que o próprio Jung usava e está escondido em seu conceito do self, o núcleo mais profundo da psique, o centro da totalidade psicológica. Quando você compreende isso, tudo muda. As pessoas não apenas respeitam sua indiferença, elas se sentem magneticamente atraídas por ela. Elas não conseguem explicar por quê, mas elas sentem sua energia, sua presença, seu poder silencioso. Deixe-me mostrar como. Jung chamou isso de integração do self, mas não é o que você pensa. A maioria das pessoas ouve self e imagina ego ou personalidade. Jung significava algo muito mais profundo, a totalidade do seu ser, incluindo tudo o que você rejeitou. E aqui está o segredo sobre a indiferença que muda tudo. Você não pode se tornar verdadeiramente indiferente suprimindo sua fome por validação. Você se torna indiferente integrando-a. Deixe isso penetrar por um momento. Text. Toda vez que você tentou não se importar, estava resistindo. Resistindo àquela voz interior que anseia por aprovação. Resistindo àquela parte de você que quer desesperadamente ser vista. E a resistência, segundo Jung, a resistência alimenta exatamente aquilo que você tenta destruir. O self que Jung descreveu não é apenas sua consciência, seu ego bem comportado, sua persona social. É a soma total de quem você é. Consciente e inconsciente, luz e sombra, aceitável e rejeitado. E dentro dessa totalidade, vive algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo. A sombra. Sua sombra não é maligna. É simplesmente tudo o que você decidiu que não pode ser. A parte carente, ou a parte vulnerável, a parte que implora por reconhecimento. Você a enterrou porque aprendeu que necessidade é fraqueza, que vulnerabilidade é perigosa, que ansiar por validação é patético. Mas Jung descobriu algo que a psicologia moderna ainda luta para aceitar. Aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece. Migra para sua sombra e passa a controlar você de formas invisíveis. É por isso que você checa seu celular obsessivamente. Por isso que você inventa cenários na sua cabeça sobre o que outras pessoas pensam de você. Por isso que sua autoestima sobe e desce que nem ação na bolsa, dependendo da última interação que você teve. Sua sombra carente está no comando. E quanto mais você tenta suprimi-la, mais poder você entrega a ela. Aqui está o que muda tudo. A verdadeira indiferença não é alcançada suprimindo sua necessidade de validação. Ela é alcançada integrando-a. Quando você aceita a fome da sua sombra, quando você reconhece que sim,
Existe uma parte de você que quer ser vista, valorizada, aceita. Nesse momento de aceitação radical, algo profundo acontece. Você a transcende, não pela negação, pela integração. Jung entendia que a psique humana opera através de paradoxos. Você se torna livre da necessidade somente quando para de lutar contra ela. Você alcança indiferença genuína somente quando aceita completamente sua vulnerabilidade. É a alquimia psicológica do self, transformando chumbo em ouro, transformando sua maior fraqueza, percebida em sua força mais inabalável. Quando você integra sua sombra carente, você cria algo que Jung chamou de estabilidade interior. Você não está mais numa gangorra emocional, dependente de sinais externos para se sentir inteiro. Você se torna como uma montanha. Tempestades podem rugir ao seu redor, mas seu centro permanece quieto. Isso é individuação. Não no sentido de se tornar separado dos outros, mas de se tornar inteiro dentro de si mesmo. Mas como você realmente faz isso? Jung desenvolveu um processo específico, um protocolo que a maioria das pessoas nunca aprende, porque requer uma honestidade brutal consigo mesmo. Requer que você confronte exatamente aquilo que passou anos evitando. Este é o protocolo de integração da sombra de Jung, em 4 passos. E cada passo desafia tudo o que você foi ensinado sobre força, vulnerabilidade e poder pessoal. Primeiro passo: reconhecimento. Você precisa identificar seus gatilhos, aqueles momentos específicos quando sua fome por validação explode à superfície. Talvez seja quando alguém não responde sua mensagem. Talvez seja quando você entra numa sala e ninguém reconhece sua presença. Talvez seja quando você compartilha algo pessoal e é recebido com silêncio. Esses gatilhos não são aleatórios. São mensagens da sua sombra dizendo: aqui é onde eu controlo você. Aqui é onde você ainda me rejeita. Escreva-os. Todos eles. Não os intelectualize. Sinta onde eles vivem no seu corpo. A tensão no seu peito quando você é ignorado. O nó no seu estômago quando você é criticado. A queimação no seu rosto quando você é rejeitado. Sua sombra fala através do corpo antes de falar através da mente. Jung chamou isso de ressonância somática, ou inconsciente, se manifestando em sensações físicas, porque sua consciência não está pronta para ouvir as palavras. Segundo passo: aceitação. Aqui é onde a maioria das pessoas falha, porque aceitação não significa resignação. Não significa gostar da sua sombra carente. Significa reconhecer, sem julgamento, que ela existe. Você olha para aquela parte de você que anseia por aprovação e, em vez de dizer "eu não deveria me sentir assim" ou "eu sou fraco por querer isso", você simplesmente diz: "você está aqui. Eu vejo você. Você é parte de mim." Isso é alquimia psicológica em ação. No momento em que você para de guerrear contra sua própria psique, a sombra perde seu poder destrutivo. Ela não desaparece, ela se integra. Jung observou isso repetidamente em seus pacientes. Aqueles que resistiam às suas sombras ficavam presos em padrões neuróticos, repetindo os mesmos comportamentos autodestrutivos. Aqueles que aceitavam suas sombras experimentavam algo que ele chamou de libertação energética, energia psíquica, que antes era desperdiçada em repressão, agora se tornava disponível para crescimento. Terceiro passo: diálogo. Você realmente conversa com sua sombra. Não metaforicamente, literalmente. Jung usava a imaginação ativa, um processo onde você personifica aspectos do seu inconsciente e entra em diálogo consciente com eles. Pergunte à sua parte carente o que ela realmente precisa. Não o que ela acha que precisa: validação externa, aprovação, reconhecimento, mas o que ela fundamentalmente anseia por baixo dessas manifestações superficiais. E aqui está o que Jung descobriu repetidamente. A sombra carente não quer a atenção dos outros. Ela quer a atenção de você. Ela quer que você a veja, a aceite, a ame incondicionalmente, não apesar de sua necessidade, mas incluindo sua necessidade. Ela quer autocompaixão, não no sentido clichê de afirmações positivas, mas no sentido profundo de testemunhar sua própria vulnerabilidade sem se afastar dela. Quando você dá isso a si mesmo, quando você vira a fonte da validação que sempre buscou externamente, algo fundamental muda na sua psique. Você para de implorar por migalhas de reconhecimento porque você está alimentado por dentro. Quarto passo: integração. Você pratica dar a si mesmo o que buscou dos outros. Quando o gatilho acontece,
Quando você é ignorado, rejeitado, criticado, você não corre atrás de validação externa para aliviar a dor. Você se volta para dentro. Você reconhece a dor. Você aceita sua presença. Você dialoga com ela. E você oferece a si mesmo o que sua sombra está implorando: reconhecimento, aceitação, amor. Isso não é egoísmo, é soberania psicológica. É você se tornando inteiro dentro de si mesmo, de modo que sua sensação de valor não oscila com cada interação social. E quando você integra isso, quando você pratica isso consistentemente, até se tornar sua resposta padrão, você experimenta o que Jung chamou de o self realizado. Não perfeito, não sem necessidades, mas completo, integrado, inabalável. Deixe-me mostrar como isso se manifesta em relacionamentos, porque é aqui que a transformação se torna inegável. Antes da integração, você está num relacionamento e sua autoestima está completamente emaranhada com o humor do seu parceiro. Eles se afastam um pouco, talvez estejam estressados, talvez precisem de espaço e você imediatamente assume que você fez algo errado. Você se torna pegajoso, carente, constantemente buscando reasseguramento. Quanto mais você busca, mais eles se afastam. Quanto mais eles se afastam, mais você anseia. É uma espiral de morte. Depois da integração, eles se afastam. Você sente o gatilho, aquela velha fome por validação surgindo. Mas agora você reconhece. Você aceita. Você dialoga. Você se dá o que precisa. E então algo extraordinário acontece. Você dá a eles espaço sem ressentimento. Você permanece centrado na sua própria integridade. Você não persegue, não implora, não se contorce para merecer a atenção deles. E sabe o que Jung observou? Essa presença centrada é magneticamente atraente. As pessoas sentem quando você não precisa delas para se sentir completo. Isso atrai elas de volta. Não porque você está jogando joguinhos, mas porque você virou genuinamente interessante. Você irradia estabilidade interior num mundo onde a maioria das pessoas está emocionalmente mendigando. Este é o protocolo fundamental. Jung desenvolveu camadas muito mais profundas, mapeamentos arquetípicos da sombra, técnicas de sonho lúcido para a integração inconsciente, processos de transferência onde você projeta sua sombra em figuras de autoridade e então retrai a projeção conscientemente, mas dominar estes 4 passos cria presença imparável. Agora visualize sua transformação, porque aqui está o contraste que Jung pintava para seus pacientes quando eles estavam na beira da integração da sombra versus ainda presos na rejeição da sombra. Antes, você acorda e a primeira coisa que faz é checar seu celular. Quem interagiu com você? Quem validou sua existência enquanto você dormia? Você passa o dia hipervigilante aos sinais sociais. Alguém não sorriu de volta. Você fica remoendo esse momento por horas. Alguém criticou seu trabalho, sua confiança desmorona. Sua autoestima é uma montanha russa, subindo e descendo, conforme você se sente aceito a cada momento. Você está exausto, constantemente performando, constantemente escaneando ameaças, a sua frágil sensação de valor. Você não consegue ficar presente, porque está sempre preocupado sobre como está sendo percebido. Depois, você acorda centrado. Você não precisa checar nada, porque seu senso de valor não está amarrado a sinais externos. Você entra em salas e não está secretamente implorando por reconhecimento. Você está genuinamente presente, curioso, engajado. Quando alguém te critica, você sente, mas não desmorona. Você reconhece a reação da sua sombra. Você a integra, você permanece firme. Você ficou inabalável diante do julgamento, não porque você não se importa com nada, mas porque você não precisa que o mundo externo constantemente confirme seu valor. Você irradia uma confiança silenciosa, que é magneticamente atraente, justamente porque não está buscando atenção. As pessoas sentem isso. Elas sentem quando alguém não precisa de nada delas. E, paradoxalmente, isso faz com que elas queiram se conectar. Porque você não está drenando, você está oferecendo. Você não está pegando, você está irradiando. Isso é o estado imparável que Jung descreveu. Não imparável no sentido de conquistar o mundo externo, mas imparável no sentido de que nada externo pode desestabilizar seu núcleo. Você se tornou como uma montanha, tempestades podem rugir ao seu redor, críticas podem voar, rejeição pode acontecer, mas seu centro permanece quieto. Isso é o que Jung quis dizer com individuação. Não se tornar isolado, não se tornar indiferente no sentido frio,
mas se tornar completo dentro de si mesmo de tal maneira que você se relaciona com os outros a partir da plenitude, não da falta. E quando você opera a partir desse lugar, quando você incorpora essa integração da sombra, as pessoas reconhecem isso imediatamente. Você tem presença sem esforço. Você tem carisma sem performance. Você tem influência sem manipulação. Porque você não está mais jogando o jogo de buscar validação. Você transcendeu o jogo através da aceitação radical de sua própria humanidade. Se você ficou comigo até aqui, você já é diferente. A maioria das pessoas nunca vai compreender esse nível de profundidade psicológica. Elas vão passar a vida inteira oscilando entre buscar aprovação e fingir que não precisam dela, nunca percebendo que existe um terceiro caminho: integração. Sua disposição para explorar sua sombra, para confrontar as partes de você que você aprendeu a rejeitar, para fazer o trabalho interior brutal que Jung sabia ser necessário para a individuação, isso mostra que você está no caminho da verdadeira soberania psicológica. Você não é como a maioria. A maioria quer atalhos, querem técnicas superficiais para parecer confiantes, sem fazer o trabalho de integração de verdade. Mas você está disposto a ir fundo, a sentir o desconforto, a dialogar com sua sombra. E isso significa que você já começou a transformação. Existem níveis mais profundos da integração de Jung que explorarei em conteúdos futuros. Os protocolos específicos para transformar dinâmicas de relacionamento através da integração da sombra. Como reconhecer quando você integrou completamente aspectos da sua sombra versus quando você ainda está resistindo sutilmente. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas conhecem. Existem sinais que seu inconsciente envia quando a integração está realmente acontecendo. Símbolos nos seus sonhos, sincronicidades na sua vida desperta, mudanças na forma como você fisicamente se segura. Jung mapeou todos esses sinais com precisão cirúrgica. Vou decodificar isso em vídeos futuros, porque o trabalho de integração da sombra não é único, é contínuo. Camadas mais profundas emergem à medida que você trabalha. E saber reconhecer os sinais de que seu inconsciente está mudando, isso acelera a transformação exponencialmente. Então você descobriu o que Jung sabia, que o verdadeiro poder não vem de ganhar aprovação, mas de transcender a necessidade dela através da integração da sombra. Este é o poder psicológico secreto da indiferença. Não é frieza, é integridade. Não é rejeição dos outros, é aceitação radical de si mesmo. E quando você incorpora isso, quando você pratica o protocolo de reconhecimento, aceitação, diálogo e integração, você se torna imparável. Não porque nada pode machucá-lo, mas porque você integrou tudo o que antes machucava. Você fez as pazes com sua sombra. E nesse fazer as pazes, você encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando fora de si mesmas: inteireza. O fato de você estar aqui, fazendo esse trabalho interior profundo, significa que você já está no caminho da individuação. Você está se tornando quem sempre foi destinado a ser, não uma versão performática de si mesmo, criada para agradar os outros, mas seu self verdadeiro e integrado. Se inscreva para explorar os protocolos mais profundos de integração de Jung, que vão transformar cada área da sua vida. Comenta aí embaixo sua maior luta com validação, qual é o gatilho que mais te desestabiliza. Porque quando você nomeia sua sombra publicamente, você começa o processo de integração. E vamos decodificar juntos o que sua sombra está realmente dizendo. Entre nessa rara comunidade de exploradores psicológicos que entendem que o trabalho interior de verdade não é sobre ficar perfeito, é sobre ficar completo. E que o caminho para a verdadeira indiferença não passa pela supressão, mas pela integração. No próximo vídeo, decodificamos os 5 sinais da sombra que seu inconsciente envia e o que eles significam para o seu destino. Símbolos, sonhos, sincronicidades. Todos carregam mensagens precisas sobre onde sua sombra ainda precisa ser integrada. E quando você aprende a ler esses sinais, você acelera sua individuação de anos para meses. Até lá, pratique o protocolo. Reconheça seus gatilhos. Aceite sua sombra. Dialogue com ela. Integre-a. E veja como sua realidade externa começa a refletir sua transformação interna. Porque Jung estava certo. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor não tem escolha senão responder. Essa é a verdadeira alquimia. E você acabou de receber a fórmula.